Olá, eu sou o Dr. João Brunhara, sou médico urologista, e nesse mês em que a gente celebra o Novembro Azul, no combate ao câncer de próstata, eu quero trazer um panorama das novas tecnologias que podem ser empregadas no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Pensando inicialmente nas técnicas de diagnóstico, a gente ressalta a ressonância magnética multiparamétrica, que não é exatamente um exame novo, mas é um exame que vem sendo crescentemente cada vez mais usado, e ele ajuda a gente a definir quando é necessário uma biópsia, né, durante a investigação, também ajuda a biópsia a ser mais precisa e também ajuda depois a estudar melhor os casos que estão em acompanhamento. Por exemplo, um paciente que tem uma doença que é pouco agressiva, que está em vigilância ativa e precisa de um acompanhamento. Então, por exemplo, a ressonância também é muito útil nesses contextos. Um outro exame diagnóstico que tem surgido, ele está bastante novo no Brasil, ainda estamos nos primeiros protocolos de pesquisa com ele, que é o micro-ultrassom. É um ultrassom de alta resolução, que ele tem uma acurácia semelhante, talvez até superior à da ressonância, e com isso o micro-ultrassom se transforma numa alternativa que é mais barata e também, principalmente para aqueles pacientes que têm claustrofobia, porque a ressonância é um exame incômodo de fazer, o micro-ultrassom pode ser um exame bastante importante aí no futuro. E uma outra tecnologia diagnóstica que é muito importante, que também está nova, é o PET com PSMA. O PSMA é uma molécula que ela é específica de antígenos da próstata. Então, trata-se de um radiofármaco que ele vai se ligar, ele vai colorir apenas os tecidos que possuem a expressão daquela molécula. Com isso, ele se torna um marcador, né, um traçador de tecidos que estão expressando aquela molécula, que, né, além do próprio tumor na próstata, né, a gente pode pesquisar a presença dessas células em outros sítios, em outros locais, como, por exemplo, os chamados gânglios ou linfonodos. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco melhor a localização, né, e o grau de estadiamento, ou seja, de avanço do tumor em outras partes do corpo. Então, é um exame que é bastante útil quando você está pesquisando pacientes de risco intermediário ou de alto risco, em que você precisa entender melhor se existe uma disseminação ou um risco de disseminação da doença para outros locais. Esse exame ainda não está amplamente disponível, mas tem sido crescentemente cada vez mais usado. Ele pode ser adicionado junto com uma tomografia ou com uma ressonância magnética. Já no campo de tratamento, bom, não é exatamente uma tecnologia nova, mas é o que a gente considera o padrão ouro e é uma tecnologia bastante moderna, que é a cirurgia robótica. A gente considera que ela é o padrão ouro para tratamento do câncer em pacientes com a doença localizada na próstata, ou seja, que não está espalhada para outros órgãos, sendo que o robô permite, né, é o cirurgião que controla o robô, então ainda somos os humanos que fazemos a cirurgia, mas auxiliados pelo robô, e pela tecnologia, tanto da visão 3D quanto da destreza técnica, a gente consegue fazer uma preservação dos nervos muito mais delicada, com resultados superiores em relação à potência e continência. Além da robótica, né, que é uma tecnologia que é o padrão ouro, a gente tem uma outra novidade relativamente recente, que é o chamado HIFU, que na verdade é o chamado tratamento com ultrassom de alta intensidade focado. Tá? Trata-se daqui, nesse caso, de uma ablação que a gente chama. É um tratamento que não é nem uma cirurgia, nem uma radioterapia. É uma distribuição de energia. A gente aplica energia de alta intensidade localizada no tumor. Essa terapia ela só é possível em tumores de baixa agressividade e que estão confinados apenas a uma metade da próstata, ou seja, que a gente chama de ou só no lobo direito ou só do lado esquerdo. Então, nesses casos, é possível oferecer, mas ainda é um tratamento bastante novo e restrito somente a casos muito específicos que podem encaixar nesses critérios e tem a grande vantagem de não precisar de uma cirurgia nem de uma radioterapia. E, por fim, pensando na doença metastática, ou seja, quando a doença já espalhou para outros órgãos, a gente tem tradicionalmente, nesses casos, o que a gente chama de terapia hormonal, que são remédios que vão bloquear a testosterona. E nesse bloqueio da testosterona, a gente acaba bloqueando também o crescimento do tumor, porque o tumor, na verdade, ele se alimenta desse estímulo da testosterona. A novidade, que nos últimos anos tem surgido drogas, a cada quanto a gente tem novas drogas entrando no tratamento,
que são novos bloqueadores androgênicos que entram em adição a essa terapia hormonal tradicional, por exemplo, a abiraterona, a palutamida ou enzalutamida, que esses remédios eles conseguem controlar a doença por mais tempo. Então, nesses casos, hoje, quando a gente tem disponível, a gente indica não só a terapia hormonal tradicional, como também essas novas drogas antiandrogênicas, o que permite um controle da doença metastática por um período mais prolongado. Então, a gente tem, tanto na doença para diagnóstico, para doença confinada e para doença metastática, cada vez mais opções surgindo, de modo que o tratamento por câncer de próstata se torna cada vez mais completo e consegue abarcar diferentes situações, né, seja para doentes com uma doença localizada ou metastática, mas a gente consegue cada vez mais entregar controle da doença com boa qualidade de vida.